Ah, como é bom voltar pra casa. Vem aqui. Cadê? Tyson, vem aqui com seu pai. Vem aqui. Ah, boa, Bia. Ah, coisa linda do seu pai. Saudade que eu tava de você. Hoje vocês vão aprender a como nunca ser ignorado. Como nunca mais ser deixado de lado por alguém. Sabe como? Tornando a sua presença algo inevitável. Você quer saber como você se torna inevitável? Primeiro você vai entrar na ordem para ver uma aula toda semana. E segundo, você vai continuar aqui no YouTube. Porque todo dia eu posto um vídeo para vocês. Todo dia eu posto um vlog misturado com uma masterclass, mostrando meu dia a dia e ao mesmo tempo dando uma aula para vocês, tá? É esse meu foco. Todo dia eu postar alguma coisa que vai te dar um micro resultado, vai fazer você evoluir de alguma forma. E eu quero que no final do ano você fale: a melhor coisa que eu fiz foi ter criado o hábito de ver o Fê todo santo dia. Então todo santo dia vai ter um vídeo aqui no canal para vocês. Se inscreve e principalmente deixa teu comentário, porque isso aqui é uma conversa, cara. Eu sei que eu falo sozinho aqui, vocês não conversam comigo, mas os comentários é para isso. Então eu preciso ver o comentário de vocês para saber que vocês estão criando esse hábito de me ver todo santo dia. Se inscreve no canal, deixa teu like e hoje a gente vai falar sobre presença marcante, como você pode ser inevitável. A primeira coisa que você tem que entender é que, além de ver meus vídeos todo santo dia, você precisa, obviamente, entrar dentro da ordem, porque a ordem, se você não sabe, é a minha comunidade. É uma comunidade paga, claro, é importante falar isso, tem gente que pergunta, mas ela deve ser paga. Primeiro que é uma comunidade onde todo dia tem conteúdo dentro da comunidade, então os próprios alunos se reúnem e produzem conteúdo diariamente e toda semana tem uma aula minha e todo mês tem uma resenha de livro, certo? Esse mês de fevereiro, inclusive, vai ter 2 resenhas de livro. Então você pode falar que vai ler um livro por mês dentro da ordem, mas as aulas relacionadas aos 3 principais pilares que vão te fazer evoluir, que são os 3 pilares que você precisa ter essas habilidades se você quer ter sucesso em qualquer área da vida. Relacionamento, você precisa aprender a se relacionar com as pessoas bem, precisa entender sobre comportamento humano. Comunicação, ou seja, se você ser o cara mais inteligente do mundo e não saber passar a sua mensagem, passar essa clareza e essa inteligência para as pessoas, de nada adianta a sua inteligência, então você precisa se comunicar. O ser humano só evoluiu da forma que evoluiu por causa da nossa habilidade de comunicação, certo? E a mentalidade, ou seja, dominar as suas emoções e a tua própria visão sobre si mesmo. Se você é um cara viciado em evoluir, assim como nós da ordem, clique no primeiro link da descrição e entre na ordem. Então vamos lá, vamos falar sobre presença, como ser totalmente inevitável. Cara, eu adoro esse tema, tá? É um tema que eu gosto muito de falar. E, na minha visão, todo mundo precisa saber não ser ignorado. Porque hoje a gente está num mundo de muito estímulo. Instagram, celular e tudo isso. Hoje, inclusive, o nosso cérebro está treinado com a dopamina barata. É muito difícil você ter a atenção de uma criança hoje em dia. Você já percebeu? Ela é muito distraída, ela é muito avoada. Do mesmo jeito que é difícil você ter uma relação onde amigos sentam em uma roda sem pegar uma vez no celular e conversam de forma profunda, dando risada. Vocês já perceberam essa parada? Que bizarro que é? A gente não consegue mais conversar sentando com presença, sabe? Tipo, a gente não consegue sentar numa roda e simplesmente entregar a presença, olhar no fundo do olho de cada um, dar risada, ficar presente no assunto, ficar presente na conversa. É muito mais difícil. Ou seja, hoje é muito fácil você ser ignorado e deixado de lado por causa dessa era de infinitas opções de Instagram, internet, etc. Porém, é sua obrigação e dever como ser humano que quer evoluir, melhorar a tua presença para você ser inevitável, você não forçar essa parada, você ser naturalmente inevitável, ou seja, as pessoas não vão conseguir te ignorar porque você é um cara que fala bem, se comunica bem, tem uma presença marcante e tudo isso sem verbalizar, ou seja, você não vai pedir e implorar pela atenção das pessoas. Pô, por favor, me dá uma atenção. Ô mulher, sai daí, Savana, vai derrubar minha câmera. Ô, mulherzinha do Instagram, me responde. O Fê, a mulher não me responde. O que eu faço pra fazer ela me responder? Nada, caralho. Vai, parte pra próxima. Ela não quer. Já mostrou pra você que não quer, então não faça isso. Sai daí. Principalmente você, Savana. Deixa ele comer o coco. Que esses cachorros aqui é fogo, viu? Tyson fica comendo o coco dele, Savana fica... Enfim. Não, você tem que seguir em frente, cara. Você tem que seguir em frente, você não tem que ficar implorando para as pessoas para te dar atenção. Então o que eu vou te ensinar hoje é você ser naturalmente atraente, naturalmente admirável e respeitado pela tua própria presença. Naturalmente inevitável. As pessoas não vão conseguir te ignorar, tá? O primeiro ponto que eu quero que você anote é muito simples. Domine totalmente a tua identidade.
quem que é você e para onde você quer ir. Eu sei que eu vivo repetindo isso aqui e todo dia você vai me ver repetindo para internalizar na sua cabeça de que você precisa saber quem você é e para onde você vai. Para onde você vai e quem você é como ser humano. Não o seu nome, não sua profissão, nem nada disso. Quem você é como ser humano, quem é você na tua essência. Já pensou nisso? Então fica a pergunta para você aqui, bem no começo desse vídeo. Quem era você antes do mundo dizer quem você deveria ser? Já parou para pensar nessa pergunta, o quão complexa e profunda ela é? Eu vou repetir. Quem era você antes do mundo dizer quem você deveria ser? Pensa. O primeiro pilar dessa aula é saber a tua identidade. Tem uma identidade muito forte. Fê, como que eu descubro quem sou eu? Eu sei para onde eu vou, eu sei meus objetivos e se eu não sei, eu ainda estou buscando sem pressa, como você fala que tem que ser, mas como eu descubro quem eu sou? Tenha valores inegociáveis e princípios de vida. Por exemplo, eu acredito que para minha vida deve ser vivida perto da natureza, com animais. Eu acredito no valor família, eu quero ter filhos, eu quero ser um líder da minha família, eu quero guiar a minha família. Eu prefiro muito mais hoje sentar e ver um Netflix com a minha mulher do que sair pra balada beijando muita boca. E hoje eu tô na fase mais modéstia à parte, mais bonita da minha vida, mais shapeado da minha vida, com mais grana na minha vida. E mesmo assim eu não sinto essa vontade mais. Porque basicamente você vai chegar num nível, você vai falar, nossa, se eu fosse... Mano, muito cara que eu já trombei falava assim pra mim, nossa, Fê, mas você não sente falta agora, no seu auge e tal, você poderia estar ficando com... Tá, mas e aí, cara? Não faz sentido. Eu quero uma mulher parceira do meu lado, uma mulher leal do meu lado, eu quero uma mulher, sabe, que eu possa construir uma família, eu já tô com 28 anos de idade, é isso que eu quero pra minha vida. Então, eu faria o vídeo inteiro aqui, um vídeo de mais de 1 hora falando quem é o Fê, né, na minha concepção de vida, na minha filosofia de vida, meus valores inegociáveis. Mas não é o foco. O que eu quero que você entenda é quem é você. Você precisa saber quem é você para você ser impossível de ser ignorado, porque hoje em dia pessoas autênticas são raras, cara. Infelizmente, eu não queria falar isso aqui, mas autenticidade hoje é uma parada que parece ser raro, o que não deveria ser, né? Mas cara. Parece que as pessoas não sabem mais quem são elas, parece que a gente está vivendo num looping onde a gente repete padrão de outras pessoas que a gente vê na internet. Então, se você me segue, se você se inspira em mim, se você é um cara que vê o Fê e fala, puta, que vida maneira, Fê, no campo, com um cachorro e mulher e um carro legal, cara, não se iluda. Tá? E não seja a porra de uma ovelha. Não faça tudo que eu falar aqui ou não acredite em tudo que eu falar. Por quê? Porque o Fê tá mentindo? Não, nada disso. É porque é o que eu acredito. Não esquece de entender também o que você acredita. Agora, se você se inspira no Fê e fala, pô, Fê, eu gosto realmente dessa vida, você me inspirou a ver um lado meu que eu não conhecia, então eu me inspiro em muita coisa parecida com você. Ótimo, se inspire, porque talvez seja por isso que você gosta de mim e me segue, porque a gente tem valores parecidos, a gente tem uma identidade parecida, ou seja, facilmente a gente poderia ser amigo. Por isso que eu falo que eu tenho poucos amigos na minha vida, inclusive é um valor meu, eu tenho pouquíssimos amigos. Quer dizer, se for contar mesmo, eu tenho mais de 10 milhões de amigos, focando em todas as redes sociais, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Amigos que eu posso ligar quando der merda, amigos que eu posso contar de olhos fechados e vocês, cara, quando eu falo com a câmera aqui, eu sinto que eu tô falando para uma única pessoa. Quando eu olho no buraquinho da câmera aqui, eu sinto que eu tô olhando pro olho de alguém, como se fosse um amigo. E eu acho que vocês sentem isso, como se vocês estivessem sentado aqui na minha frente, no meu quintal, conversando comigo. E é um valor meu. Sabe, a gente somos parecidos se você tá aqui, mas não esquece de entender quem é você. Quem sou eu, cara? Quem sou eu? O que eu gosto? Não, eu não sei se eu gosto de todo o lifestyle ali do Fê, talvez eu faria alguma coisa diferente, eu tenho os meus jeitos. Cara, não seja a merda de uma ovelha. Porque se você ser uma ovelha muito cara, que faz exatamente o que eu faço, só que mal intencionado, pode fazer tua cabeça, pode te manipular. Você nunca vai ver o Fê te oferecendo tigrinho aqui, você nunca vai ver o Fê te oferecendo merda aqui. Por quê? Porque vocês são meus amigos, cara. A única coisa que eu ofereço pra você é transformação dos meus treinamentos, que obviamente são pagos, porque existe uma estrutura que a gente investe muito caro para manter, né? Área de membro, aplicativo, uma equipe inteira de suporte, então exige dinheiro, aquilo tem um investimento, então deve ser cobrado, mas é o máximo. Eu só vou oferecer para vocês evolução, algo de qualidade de verdade, jamais merda. Então, saiba quem vocês são. Tem uma identidade única e própria. Mas não é isso o foco desse vídeo ainda. Presta atenção. 3 coisas imprescindíveis para sua presença. Anota.
olhar, ou seja, eu sempre vou estar olhando pro olhinho da câmera. 80% do vídeo é como se fosse uma conversa, sabe? Eu olho pro teu olho enquanto eu falo e de vez em quando eu desvio o olhar, porque eu tô pensando, buscando alguma informação, alguma memória, etc. Mas você precisa ter um olhar inquebrável. 80% do tempo você precisa olhar nos olhos das pessoas. Pelo menos enquanto você fala e enquanto você ouve. E quando que eu desvio, Fê? Quando for dar risada, quando for refletir, quando for pensar, quando for lembrar de uma história, é natural a gente desviar o olhar. Afinal, 100% do tempo olhar no olho da pessoa é amedrontador, pode assustar a pessoa que você está conhecendo, por exemplo. Então toma cuidado, sempre com a sobrancelha relaxada e olhando no fundo da pessoa com um olhar totalmente inquebrável. Olha o cavalo ali fazendo merda. Segundo ponto, postura. Sempre tem uma boa postura. Então, quando eu falo sobre postura, muita gente confunde em só manter o ombro para trás, peito inflado, a cabeça levemente levantada, e na verdade não. A postura é você se sentir confortável no próprio corpo, na própria pele. Ou seja, você olha para o espelho e gosta do que vê, quando você anda, você se sente totalmente à vontade, ou você está sempre entendendo ou pensando aonde que eu coloco minha mão, como que eu piso. Cara, se você pensa nisso de forma consciente, você já está fazendo errado. Não faça isso de forma consciente. Seja aquele cara natural que simplesmente tem uma postura leve, que é confortável na própria pele. Quando você for sentar, quem é confortável na própria pele faz o quê? Se sente confortável no próprio espaço. Ou seja, quando você for sentar, fica à vontade. Todo espaço que o teu corpo ocupa, ele é teu. Ele é teu. Todo espaço que o teu corpo ocupa é teu. Fique à vontade. Tá sentando? Pode abrir um pouquinho as pernas. Pode colocar o braço aqui. Fica à vontade. Tem uma postura sempre. 2 palavras para postura. Firme e relaxado. Sempre. Firme, pum. Que aí eu tô falando de core, de postura. Sabe? De ser o máximo possível ereto. Lá ele, tá? E relaxado, para você não parecer esse cara que parece um bonecão de posto, um Max Steel forçando a parada. Tudo em comunicação, conquista, comportamento humano, confiança, é tudo sutil, é tudo o máximo relaxado possível. Tanto que para mim a palavra que remete à confiança é relaxamento, é conforto. Se você estiver confortável com as suas próprias ideias, com as suas próprias palavras, com o teu próprio espaço, você vai passar conforto. Agora, se você estiver desconfortável com um tropeço que você cai, quase cai e fica desconfortável, fica todo tímido, aí você vai falar e fica todo tímido, aí você vai olhar pro olho e fica todo tímido e mostra isso, consequentemente as pessoas vão te ver como um cara tímido que é desconfortável socialmente, tá? Agora, se você erra e foda-se, continua, se você simplesmente é leve, sabe? Você é um cara confortável até com seus erros. Dá pra entender isso? Beleza. E o terceiro ponto da presença é o controle da respiração. Eu vejo que muita gente, quando vai falar com alguém, sempre tá muito nervoso, sempre tá muito afobado, tá? Eu vejo pessoas que me reconhecem na rua, sempre muito afobado, olhando, tô vendo feio, eu preciso me comunicar bem. Cara, só relaxa, tá ligado? Para você relaxar, você precisa criar uma âncora de respiração. Aprenda a respirar, respire tranquilamente. Sempre tá numa interação, tá numa roda. Lembra do Fê falando, ei, respira, relaxa, moleque. Entendeu? O segundo ponto, obviamente, além da presença, é a comunicação que encanta, a comunicação de impacto. A primeira coisa é, fale menos e diga mais. Eu adoro essa frase, tá? Porque basicamente representa o auge da comunicação. Até eu erro nesse quesito um pouquinho, tá? Então, é a parte mais difícil da comunicação. Fale menos, diga mais. O que isso significa, Fê? Não significa a mesma coisa? Não. Tá? Quando você fala demais, você basicamente está cuspindo palavras, tá falando pra cacete sem nenhum sentido. Tyson, vem aqui, compadre, vem. E quando você diz algo, você está dizendo algo que realmente importa, que realmente é importante para aquela conversa. Ou seja, você está presente, não está na sua mente buscando o assunto perfeito, porque você sabe que isso não existe e que a única coisa que importa é o momento presente com aquelas pessoas que estão na sua frente. Então a minha missão aqui é ficar totalmente presente, olhar no olho de cada um, ter uma presença, uma postura, controlar minha respiração e falar menos e dizer mais. Ou seja, eu não vou ficar bostejando qualquer merda por aí para agradar as pessoas. Eu vou dizer as coisas certas. Então eu vou falar só coisas que eu sei que vai fazer sentido. Porque a pessoa que normalmente é nervosa socialmente, ela quer mostrar serviço. Então ela tá sempre falando pra caralho. Cuidado com a câmera, gordinho. Vem aqui. Ela tá sempre falando pra caralho com o intuito de não ser ignorada.
né? Então eu falo que você não precisa ter essa pressa para não ser ignorado. Simplesmente fale do teu tempo, do teu jeito. Inclusive, se você quer saber como dizer as coisas certas, eu vou passar os pontos principais aqui de uma comunicação que prende e torna você inevitável. Presta atenção. Primeiro, tom de voz irresistível. Eu conheci um cara, Ricardo Silva Voz, né? O Ricardo Silva Voz é um grande mentor meu, um cara que eu admiro demais, um cara gênio para mim da comunicação no Brasil. E uma vez ele me disse assim: Fê, você tem que dominar o ponto G da voz. E você domina isso, só que você não sabe. Ele disse pra mim. Falei, caralho, o que é ponto G, Ricardo? Aí ele falou assim: Fê, o ponto G não é nem grave demais e nem agudo demais. É o ponto G. Em algumas frases você vai pra cima, tipo, e aí, cara, como você tá? E, pô, que legal. Ou seja, você tá buscando rapó. Em algumas horas você tá mais na autoridade, descendo pro grave. Descendo pro grave é meio, enfim, né? Então você tá falando, putz, sério? Mas e aí, cara, o que você fez depois? Você entende que quando você domina essa modulação de voz, você tá sempre terminando no agudo e terminando no grave e nunca nem grave demais, nem agudo demais, nem forçando um dos lados, você tá sempre numa voz, numa mistura dos tons. E você às vezes usa mais um tom para um objetivo, de forma intencional, ou seja, eu uso mais o agudo se eu quero criar mais rapport, ou eu uso mais o grave se eu quero gerar autoridade ou gerar tensão sexual, que seja em uma conversa. Tá? Você domina esse ponto G da voz. Inclusive eu vou fazer uma aula lá na Ordem explicando exatamente como você pode dominar esse ponto G da voz. Ele é muito poderoso. O outro ponto que eu quero passar para vocês é pausa estratégica. Quem domina a pausa, domina tudo. Tem gente que quando conversa tem medo da pausa. E aí o que essa pessoa faz? Ela fica louca para cobrir essas lacunas de pausa. Então ela fica falando pra caralho, e aí tem uma pausa, não tem respiro, a pessoa não consegue processar a pergunta que você fez, você não consegue respirar, acaba errando mais, se embolando com as palavras, se embolando com os pensamentos. Então não tenha mais medo da pausa. Você entendeu? Não tenha medo da pausa, cara. Ó, Tyson, respira com seu pai. Respira. Pausa, né, cara? É necessário uma pausa de vez em quando, você não acha? Não tenha medo da pausa, cara. Não tenha medo de pausar em uma conversa, de olhar, de pensar, de refletir. Inclusive, o que eu tava te falando lá, e voltar, cara. Tudo bem pausar, tá? Então domine a arte de pausar. Quando tiver que pausar, quando tiver que refletir, quando tiver que pensar. E o próximo ponto aqui da comunicação irresistível e inevitável é evite perguntas fracas. Fê, o que são perguntas fracas? Presta atenção, vamos pra cá, que aqui tá ventando muito. Perguntas fracas são perguntas fechadas que dependem de sim ou não para serem respondidas e fracas no quesito emocional. Como assim? Você não faz as pessoas pensarem, você não se aprofunda nas perguntas e as perguntas não geram nenhuma emoção. Se a pergunta não gera emoção, o que significa é que a pessoa nunca vai lembrar de você, porque as pessoas lembram de emoções que sentiram na sua presença e também se apaixonam pelas emoções que sentem na sua presença. Então não esquece disso. Evita pergunta fraca. Se você quer aprender a fazer as perguntas certas também, vou fazer uma aula da Ordem mais avançada sobre isso. Você entende que cada tema aqui eu vou fazer uma aula da Ordem? Esse ano, toda semana vai ter uma aula da Ordem muito avançada e muito específica sobre cada tema. Porque a minha missão dentro da Ordem não é tornar só você um cara bom. É tornar você um mestre, meu irmão. Imagina você ter a capacidade de conversar com qualquer pessoa sem problema nenhum. Imagina você ter a capacidade de chegar e saber muito bem quem você é. É bizarro. Inclusive tem milhares de depoimentos de alunos, a gente pode colocar aqui na tela para vocês verem. Todo dia na comunidade tem gente falando o quanto que mudou, o quanto que, sabe, virou a vida. Inclusive tem um vídeo de depoimento, o Estácio, que é meu editor, tá editando esse vídeo, tem um vídeo de depoimento, tá? Pede pro Luiz lá da equipe esse vídeo de um cara que bugou minha cabeça e eu queria que você colocasse o vídeo desse cara aqui nesse vídeo pra galera ver o nível de obsessão que é os alunos da Ordem. Que antes de eu entrar pra comunidade, os vídeos, né, do Fê sempre pareciam que parecia que era pra mim. E eu falava assim, cara, parece que ele tá conversando comigo. Falei assim, é um cara muito... Foi dia 6 de agosto. Eu falei assim, não, eu não posso ficar só nesses cortes, nesses vídeos e tal. Eu preciso entrar pra comunidade mesmo e
desde que eu entrei pra comunidade, cara, minha vida mudou completamente. Eu sou advogado criminal há 10 anos, mas diante da pandemia, por sofrer por algumas questões de saúde, como ansiedade, depressão, então tudo, depois da pandemia, piorou muito. Eu já tive um término de relacionamento em novembro de 2023, então também deu uma grande baqueada nessa situação. E um dos meus objetivos, que era para 2025, era o meu escritório. E diante de assistir as aulas do Fê, e ele falava, não, cara, você tem que conquistar as suas coisas, você tem que ir atrás, tem que correr atrás. Eu falei, cara, quer saber? Eu não vou esperar para 2025. Eu vou fazer acontecer em 2024 mesmo. E eu falei assim, e se Deus permitir, eu conseguir, através do meu esforço, e com certeza com a influência do Fê, eu falei assim, eu quero montar meu escritório do meu jeito, e eu quero lembrar o porquê consegui o meu escritório. E eu até fiz uma promessa, eu vou te mostrar. E que isso aí? Olha só, cara, que maneiro. Eu fiz especialmente pra Rosa, pra nossa comunidade, a Ordem, e nunca esquecer de onde eu cheguei no escritório, porque ela tá aqui. Não é cursinho, não é treinamento, é uma comunidade de pessoas, uma legião, uma tribo. E eu acredito que todo mundo hoje em dia deve ter uma tribo. Se você não tem uma tribo, você basicamente não tem pessoas alinhadas com você, pessoas que também querem evoluir, porque normalmente na nossa vida a gente não tem esse tipo de pessoa, né, cara? É raro a gente ter um grupo de pessoas que gostam de falar de evolução. Normalmente, pelo menos na minha realidade foi assim. Eu demorei para encontrar pessoas, até hoje eu tenho que ralar para encontrar pessoas que gostam de falar de comunicação, que gostam de falar de um assunto sobre evolução. Eu tive que ralar muito para encontrar. E na comunidade da Ordem a gente literalmente juntou mais de 10 mil pessoas alinhadas. Você sabe quantos anos você tem que viver para encontrar mais de 10 mil pessoas alinhadas com o seu propósito, que também querem evoluir, que não vão te julgar e ainda produzem conteúdo diariamente? Eu não sei, eu acho que nem sei se é possível, tá? Agora, na Ordem Eu vou fazer uma aula da Ordem essa semana que chama A Comunicação que te torna inevitável. Sabe todos esses pontos aqui que eu falei para vocês? É todos esses pontos de forma muito avançada e muito mais. Quer ver o checklist aqui? Ó, psicologia da presença magnética, comunicação que prende e impacta, psicologia social e influência avançada, domínio da linguagem corporal, técnicas avançadas de conexão humana, identidade e posicionamento social, e psicologia para ser lembrado para sempre. É uma aula bem avançada, só que qualquer pessoa do nível mais iniciante de comunicação vai entrar na aula, vai entender e obviamente vai saber como aplicar. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso. Não esquece de comentar, isso aqui é uma conversa, uma conexão que a gente está tendo. Por favor, comenta muito, tá? Muito obrigado pela presença de vocês e pela Ordem.